Olá pessoal, nesse vídeo vamos falar de diagrama de fases. Então observa, quando a gente faz a transformação de estado físico, se eu pego lá do sólido para o líquido, fusão, do líquido para o estado gasoso, vaporização, se eu faço o processo inverso, do gasoso para o líquido, condensação ou liquefação, do líquido para o sólido, solidificação, se eu faço direto o processo de transformação do sólido para o gasoso, sublimação, e do gasoso direto para o sólido, ressublimação. Durante os processos da fusão, a vaporização, há uma absorção de calor, então o processo é endotérmico, e quando o processo é o contrário, vai lá do gasoso para o sólido, lá, quer dizer, gasoso para o líquido, do líquido para o sólido, é exotérmico, ou seja, acontece o que se o processo é exotérmico? Há uma liberação de calor, certo? Bom, vamos falar da vaporização. Tipos de vaporização. A gente tem a evaporação. Pensa no seguinte, a evaporação é um processo lento e que ocorre à temperatura ambiente. Quando você vai falar, vou colocar a roupa para secar no varal, tá? A roupa está secando no varal. O que faz a roupa, no caso, secar no varal é esse processo lento que acontece à temperatura ambiente, pode estar no inverno, pode estar no verão, não importa. É a evaporação. O segundo processo de vaporização é a ebulição. Esse processo ele é mais rápido, acontece de uma forma mais rápida. Se a pressão sobre o líquido, por exemplo, que está em ebulição, se mantiver constante, a temperatura durante o processo de ebulição vai se manter constante. Então, para cada pressão, no caso sobre o líquido ali, poderia ser a água, no caso como exemplo, eu teria, no caso, uma temperatura distinta para o que seria a temperatura de ebulição. Mas se eu mantivesse a pressão, a temperatura durante o processo iria se manter. Leis da ebulição. Presta atenção, é importante isso aqui. Sob determinada pressão, cada substância tem sua temperatura de ebulição. Certo? Então, para cada pressão, uma determinada substância tem sua temperatura de ebulição. Quer dizer, uma mesma temperatura, ela pode ter, uma mesma substância, melhor dizendo, pode ter temperaturas distintas de ebulição? Sim, desde que a pressão sobre essa substância varie. Se a pressão for mantida constante durante o processo de ebulição, o que vai acontecer então? A temperatura vai permanecer constante, certo? Bom, vamos para o próximo tipo de vaporização, calefação. Esse processo é extremamente rápido, eu diria que é abrupto, é uma coisa que é muito rápido. O exemplo está aqui no desenho, aqui na figura. Isso aqui seria uma chapa de fazer hambúrguer, fazer lanche. Ela está quente a chapa. Quando você joga a água, você vê que é praticamente que instantaneamente a água que você joga ali, ela evapora. Então aquele processo ali, quando você está jogando durante uma superfície muito quente, uma quantidade de água que quase que instantaneamente ela evapora, o processo de vaporização ali é chamado de calefação. Então, esse processo ocorre quando a temperatura é maior que a temperatura de ebulição da substância. Ou seja, quando a temperatura da superfície que você joga o líquido ali é maior que a temperatura de ebulição da substância. Que é o caso que aconteceu aqui na chapa. A temperatura da chapa, com certeza, era maior que a temperatura de ebulição para aquele local específico ali onde estava a chapa. Curvas de fusão. Bom, a lei de fusão nós já vimos, né, que sob determinada pressão, cada substância tem sua temperatura de fusão. Se a pressão for mantida constante durante a fusão, a temperatura vai permanecer constante. Então, vamos ver um gráfico aqui, olha, que é a curva de fusão, né? Quando as substâncias dilatam durante a fusão, vamos ver a primeira situação, quando as substâncias dilatam durante a fusão. Observa como é que é a curva, olha.
Então, pressão em função da temperatura. Olha como é que fica a curva. O que dá para a gente observar aqui? Olha, quando a pressão aumenta, o que acontece com a temperatura de fusão? A temperatura de fusão aumenta. Eu acho que dá para ver nitidamente isso. Olha, quando eu tenho uma determinada pressão aqui, ó, tenho uma determinada pressão aqui, eu tenho uma determinada temperatura. Se eu aumento a pressão, olha, o que acontece com a temperatura de fusão? Ela aumenta também. Então observa que todos os pontos que estiverem sobre essa curva vai estar acontecendo fusão. Então, para uma determinada pressão no primeiro momento aqui, eu tenho uma temperatura. Se eu aumento a pressão, aumenta a temperatura de fusão também. Aquela questão de você variar. Se você variar a pressão, você vai mudar, no caso também, a temperatura de fusão. Bom, então, isso aqui acontece com a maioria das substâncias. Então as substâncias dilatam durante a fusão e, aumentando pressão, aumenta a temperatura de fusão. Agora, existem substâncias que contraem durante a fusão. O exemplo disso é o gelo. Gelo e água, né? No caso, gelo, água, o gelo, quando está fundindo. Então, observe como é que fica a curva. Olha. Aqui é sólido, aqui é líquido, né? À medida que aumenta a pressão, então vamos colocar aqui, ó, primeiro momento aqui, ó, se for analisar aqui primeiro, eu tenho uma pressão, eu tenho uma determinada temperatura. Se eu aumento a pressão, o que acontece com a temperatura de fusão? Olha, ela não diminui? Então, ó, no primeiro momento aqui, ó, eu tenho a pressão, eu tenho uma temperatura de fusão. Se eu aumento a pressão, aqui aumentou a pressão. O que acontece com a temperatura de fusão? Se eu aumento a pressão aqui, aumentei a pressão. Aqui a pressão. O que acontece com a temperatura de fusão? Ela diminui. Então, isso acontece com o gelo. Tá? Então, aumento da pressão faz diminuir a temperatura de fusão. Exemplo, gelo. As outras substâncias em geral, quando você aumenta a pressão, faz aumentar também a temperatura de fusão. E o gelo, como estamos sendo mostrado aqui, quando você aumenta a pressão, faz diminuir a temperatura de fusão. Bom, diagramas de fases. Então, a maioria das substâncias, quando eu digo a maioria das substâncias, estou tirando o gelo e a água da história. Então, o gelo no caso, gelo e água. Então, olha bem. Observa os três gráficos que eu tenho. O primeiro gráfico aqui, esse segundo e o terceiro. Então eu tenho aqui o gráfico formado, pressão em função da temperatura, para, olha bem, a curva de sublimação. Então sublimação seria os pares ordenados, pressão e temperatura que eu tenho que ter para que aconteça a sublimação. A curva de fusão, o que seria a curva de fusão? Ela é formada pelos pontos, ou melhor, pares ordenados, pressão em função de temperatura, enquanto está acontecendo a fusão. Então, o conjunto desses pontos, que é formado por esses pares ordenados, pressão, temperatura, durante o processo de fusão, me dá a curva de fusão. E a curva de vaporização seria formada pelos pontos resultantes dos pares ordenados, pressão, temperatura, durante o processo de vaporização. O interessante, gente, inclusive, é vocês saberem, olhando, no caso, essas três curvas, quais estados você tem, se é sólido, líquido e gasoso. Então sempre começa à esquerda, sólido. Pensa que isso aqui é uma tacinha. Ó, dentro da tacinha tem um líquido. Então, sólido primeiro, esquerda, líquido dentro da tacinha. E à direita você tem vapor, estado de vapor. Certo? E aí, vamos lá. Eu tenho um ponto que vai interligar as três curvas. Observa, esse ponto é o ponto triplo ou tríplice. Seria, na verdade, o par ordenado pressão, temperatura
em que coexistem os três estados físicos, sólido, líquido e vapor. Vapor não, gasoso, na verdade. Vapor, gente, vapor é, na verdade, uma situação do estado gasoso, tá? O estado é gasoso, aí pode ser vapor e gás, né? Vamos lá. Observa aqui, ó. Ponto crítico. Ponto crítico é o que eu estava falando agora. Presta atenção. Ponto crítico seria, na verdade, a maior não, a temperatura a partir da qual uma substância da fase gasosa, né? Tudo isso aqui é fase gasosa, né? Tudo isso aqui é fase gasosa. Da fase gasosa, a partir da qual na fase gasosa ela passa, no caso, a não poder ser liquefeita quando você varia a pressão. Vamos analisar. Se eu tiver um ponto aqui, olha, aqui, exatamente aqui, um ponto aqui, que faria parte da minha curva aqui. Digamos que fazia parte da curva. Esse ponto aqui seria um valor para a temperatura e, obviamente, teria sua respectiva pressão, certo? E aí, vamos lá. Se eu variar a pressão para mais ou variar para menos, aqui, ó, variar para mais ou para menos, o que vai acontecer? Vai acontecer que eu não vou obter líquido mais. Ela vai estar somente no estado gasoso. Quer dizer, a partir desse ponto aqui eu posso vir para cima ou para baixo com a pressão, ou seja, aumentar ou diminuir, que o estado vai continuar sendo estado gasoso. E então eu tenho, a partir do ponto crítico, o que a gente chama de gás. Então, a partir do ponto crítico, eu tenho gás. Agora, antes do ponto crítico, o estado é gasoso, mas aí eu tenho o quê? Vapor. É o que difere o vapor do gás. Tanto o vapor quanto o gás está no estado gasoso, certo? Só que vapor seria a situação, no caso do estado gasoso, em que a temperatura é menor que o que seria o ponto crítico. Então, observa aqui, por exemplo, se eu for marcar um ponto aqui, está antes do ponto crítico. Se, por exemplo, eu aumentar a pressão, olha onde eu vou cair. Estado líquido, quer dizer, você variando a pressão, que aumentando a pressão, você pode obter do vapor estado líquido, transformar estado de vapor para o estado líquido. Agora, quando o gás, não, a partir do momento que passou do ponto crítico que eu já obtive gás, eu posso aumentar a pressão que eu não vou obter mais líquido. Para eu obter líquido, o que eu tenho que fazer? Diminuir a temperatura. E aí, a partir do momento que eu diminuo a temperatura que vai cair dentro da curva aqui, vai cair dentro dessa curva, beleza, aí se eu aumento a pressão, eu passo a ter, quer dizer, variando somente a pressão, você pode ter a partir desse momento estado líquido? Sim, mas para isso tem que estar estado gasoso, mas em forma de vapor. Estado gasoso em forma de gás, se você só varia a pressão, você não obtém mais líquido, não. Bom, então é o que eu falei, aqui é gás, e antes do ponto crítico eu tenho vapor. Bom, gente, vamos agora para outra situação, diagrama de fases, para uma situação onde eu tenho água e gelo. Quer dizer, na verdade, vamos falar de fusão, vou falar do gelo, né? Então observa aqui a primeira curva, a segunda curva e a terceira curva. Então observa, essa aqui é a sublimação, essa é a fusão e essa aqui é a vaporização. Então a vaporização, fusão e vaporização. Então, sublimação, vaporização e fusão. O que esse diagrama de fase difere do primeiro? É a curva de fusão. A curva de fusão. Naquele primeiro caso lá, a curva de fusão mostrava para a gente que se eu aumentasse a pressão, a temperatura de fusão, ela o quê? Aumentava. Já essa situação não, se você olhar aqui, ó, eu tenho uma temperatura e uma pressão. Beleza. Se
eu aumentar a pressão, a temperatura de fusão vai diminuir, certo? Então, esse caso é a exceção, é o caso do gelo. O primeiro caso é o que acontece na maioria das substâncias. Então, vamos lá. Observa, tem ponto triplo aqui? Tem. É o ponto em que coexistem os três estados, né? Então, é um valor para temperatura e para pressão em que vai coexistir os três estados, sólido, líquido e, no caso, gasoso, né? Vapor é uma situação do estado gasoso, vamos lembrar. Então, sólido, líquido e gasoso. Tá? E o ponto crítico seria a temperatura a partir da qual, se eu posso pegar um ponto qualquer aqui, a partir da qual, né, eu só variando a pressão, eu não consigo mais transformar do estado gasoso para o estado líquido. No caso, se eu aumentar a pressão, eu não consigo obter mais estado líquido, porque eu já passei do ponto crítico, eu já tenho um gás. Tá? Por isso chamado ponto crítico. Agora, se eu tiver pressão e temperatura aqui sobre esse ponto, que seria marcado esse ponto, para ordenado que formaria esse ponto, está antes do ponto crítico, o que acontece? Se eu aumento a pressão, olha, aumenta a pressão, eu transformo do estado gasoso para o estado líquido. Então, a partir do ponto crítico, eu não tenho mais vapor, eu passo a ter gás. Então essa que é a diferença, vapor e gás, gente. Então tanto vapor quanto gás estão no estado gasoso, só que o vapor é quando eu tenho a substância no estado gasoso antes do ponto crítico. Após o ponto crítico, eu já passo a ter o gás. Bom, vamos ver como é que funciona para determinados diferentes locais, vamos dizer assim, a temperatura de ebulição. Olha lá, olha, ao nível do mar, 100 graus Celsius. Aí, vamos subir um pouquinho mais, São Paulo, 760 metros, em torno de 98 graus Celsius. Brasília, 1170 metros, 96 graus Celsius. Quito, 2850 metros, olha, 90 graus Celsius. La Paz, 3.700 metros, 87 graus aproximadamente. Então, gente, observa que, de acordo com o que vai aumentando a pressão, a temperatura de ebulição ela vai o quê? Diminuindo. Experiência de Tyndall. Ou regelo, às vezes vocês vão ouvir o termo regelo, né? Então, o físico irlandês John Tyndall, ele descreveu um experimento que ele fez, que consistia em quê? Ele pegou um bloco de gelo, que obviamente esse gelo estaria a uma temperatura menor que 0 graus Celsius, e vamos pensar que ele fez esse experimento ao nível do mar, né? Então, menor que 0 graus Celsius. Então, se está menor que 0 graus Celsius e a temperatura de fusão do gelo ao nível do mar é 0 graus Celsius, é óbvio que esse gelo não estaria fundindo enquanto não estaria no processo de fusão enquanto não estivesse a 0 graus Celsius. Certo? Aí o que ele fez? Ele pegou um fio de metal e prendeu nas duas extremidades desse fio um peso e colocou sobre o bloco de gelo. O que ele fez então com isso? Ao colocar esse fio de metal, ele aumentou a pressão sobre o gelo. Ele aumentou a pressão sobre o gelo. E aí, mesmo o gelo estando a uma temperatura menor que 0 graus Celsius, aonde estava acontecendo a pressão, ele fundiu. Mas como fundiu a uma temperatura menor que 0? Quando você aumenta a pressão sobre o gelo, lembra da curva de fusão? Quando você aumenta a pressão sobre o gelo, a temperatura de fusão diminui. Então, mesmo estando o gelo a uma temperatura menor que a temperatura de fusão, ele ia se fundindo. Enquanto o metal, o fiozinho de metal estava pressionando, aplicando uma pressão sobre aquela região onde ele estava, aquela região vai fundindo. E aí o fio de metal vai se entranhando no gelo.
E com o passar do tempo, aonde o fio de metal passou, ou sobre o fio, né, onde ele já passou, vai acontecendo o regelo, né, vai se solidificando novamente, e aonde o fio está apoiado, vai acontecendo a fusão, mesmo estando a temperatura menor que 0 graus Celsius, por conta da pressão que está sendo aplicada. E aí, no final das contas, o que acontece? Esse fio de metal passa pelo bloco de gelo sem quebrar o gelo, ele atravessa todo o bloco sem quebrar e sem derreter o gelo. Então, isso foi chamado de efeito Tyndall. Então, isso veio mostrar que quando você aumenta a pressão sobre o gelo, por exemplo, você o quê? Você diminui a temperatura de fusão. Sobrefusão ou superfusão. Então, o que consiste nessa sobrefusão? Consiste em que você pode resfriar um líquido abaixo do seu ponto de fusão, sem que ele passe para o estado sólido. Então eu tenho uma substância, estado líquido. Então ela tem uma temperatura de fusão e, obviamente, de solidificação, certo? Então eu vou diminuir a temperatura abaixo desse ponto de fusão ou solidificação. Mas essa substância ela vai continuar líquida. Claro, um líquido em equilíbrio dito metaestável, ou, para ser mais exato, um equilíbrio instável. Qualquer perturbação que ocorrer nesse líquido, ele vai solidificar. Por quê? Porque ele já está na temperatura que deveria estar sólido. Mas você não fez a perturbação necessária ainda para que ocorresse, ele vai continuar lá em estado líquido. Qualquer movimento brusco que você fizer ali, ele vai solidificar. Então, um exemplo disso é o hipossulfito de sódio. Então, o ponto de solidificação desse hipossulfito de sódio é de 48 graus Celsius. Mas a gente consegue resfriá-lo de forma lenta, sem agitá-lo, né, sem fazer muito alarde, né, com relação à situação de equilíbrio dele, de forma que ele pode chegar a temperaturas abaixo do que seria seu ponto de fusão ou solidificação, mas continuando líquido, seu estado líquido. Olha, vamos ver como é que funciona a panela de pressão. Já que a gente está falando de pressão, panela de pressão, como é que funciona? Então, olha bem, todo mundo vai entender que panela de pressão, todo mundo vai entender que no interior dessa panela você aumenta a pressão, de forma que a pressão no interior dessa panela é maior que a pressão no exterior da panela. Vamos pensar que nós estamos cozinhando algo ao nível do mar. Então, uma ebulição é 100 graus Celsius, não é isso? 100 graus Celsius. A panela consegue, com aumento de temperatura, de pressão, fazer com que o ponto de ebulição atinja 120 graus Celsius, mais ou menos. Com isso, o que ocorre? A água, ela atinge uma temperatura maior do que se ela fervesse, entrasse em ebulição a 100 graus Celsius, porque se ela entra em ebulição durante o processo, a temperatura não permanece constante, então ela não atinge a temperatura maior que 100 graus Celsius. No caso da panela de pressão, ela vai atingir em torno de 120, e isso vai fazer com que os alimentos sejam cozidos com maior rapidez. Esse que é o funcionamento da panela de pressão. Isso que explica o funcionamento, né? Bom, gente, então nosso vídeo termina aqui. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.